Olá, queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Direto, seu podcast da liderança. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo. Como eu sempre falo, seu tempo é seu bem mais precioso e mais escasso. Então eu coloco aqui pessoas de alta competência, de conteúdo, para quê? Para que o seu tempo seja cada vez melhor e ajude nessa parte da liderança, na parte da gestão e, por que não, no seu dia a dia. Seja muito bem-vindo a esse episódio aqui, muito obrigado mesmo. Você ainda que não acompanha a gente, nós estamos no TikTok, o podcast já tá no TikTok, tá bombando, as pessoas lá estão, cara, estão interagindo, tem bastante coisa acontecendo no TikTok, então lá nós estamos com o podcast _ Papo Direto. Olha, lá estão os cortes, estão os entrevistados, tem bastante coisa. Você que não me acompanha no Instagram, eu tô como Jorge L Pereira, Jorge com 2 Gs. Lá eu tenho muito sobre o podcast, o que está acontecendo, indicação de livros. Se você que não me acompanha, eu sou muito especialista nessa parte de liderança produtiva. Então lá eu sempre estou colocando conteúdo, a gente vai ter umas mudanças agora bem legal, uma gestão bem maior. Estou também no LinkedIn como Jorge Pereira. Lá a gente uma parte mais técnica, mais sobre empresas, de como uma parte do coaching, aquele negócio bem interativo na parte da indústria, no desenvolvimento de liderança. Então, quem me acompanha, segue lá nessas redes sociais. E você que ainda não viu os outros episódios do Papo Direto, cara, você está perdendo tempo. Tem muito conteúdo, tem muita gente boa falando sobre gestão de automação, gestão de tempo, gestão de emoções, cada um com sua especialidade, com o objetivo de fazer com que você faça melhor a sua gestão, melhor a sua liderança e com isso desenvolva novas pessoas, novos líderes, ok? Então acompanha lá. Depois desse aqui, claro, ouve aqui o entrevistado, pega os conteúdos e depois você volta lá desde o primeiro, vai pegando, vai vendo o que é melhor para você e segue a gente lá no YouTube e nas redes sociais, ok? E sem mais delongas, como sempre, vou apresentar aqui o convidado, que também é show de bola. Ele tem 42 anos, ele é formado em ciências contábeis, com MBA em Gestão Estratégica e Coaching pela FGV. É apaixonado pelo desenvolvimento de pessoas, iniciou sua carreira lá na base operacional da logística. Hoje ele é Head de Operações Logísticas Complexas e palestrante. Possui 25 anos de vivência profissional em segmentos da indústria, varejo e e-commerce. Ele tem um jargão que é bom, legal, e eu gosto muito disso, que eu estava até comentando essa semana com a minha esposa, que ele tem presença. Você vai ver que ele é um rapaz de presença mesmo. Ele tem um jargão que ele fala assim, e aí, já genarou hoje? E essa é a pergunta que eu te faço. E aí, já genarou hoje? Leandro, seja muito bem-vindo. Leandro Genaro com vocês, pessoal. Muito obrigado aí, Jorge. Acho que toda a sua audiência aí também que nos acompanha. Primeiro, uma grande satisfação mesmo e prazer de estar aqui com você. Ser convidado para vir aqui bater um papo e também poder contribuir junto com as lideranças, o negócio, o mercado como um todo. Você me apresentou aí, gostei da apresentação, mas só complementando, acho que alguns pontos voltados à minha parte particular, né? Você falou já generou hoje, acho que acaba sendo um jargão, uma referência que às vezes as pessoas correlacionam o que a gente faz no dia a dia. Eu sou muito ligado também a redes sociais, né? A LinkedIn, a Instagram, a falar um pouquinho com o público realmente e levar um pouquinho do aprendizado. Eu sou casado, tenho 3 filhos hoje, né? Uma filha de 23, um de 19 e um de 11 anos, quase completando 12. Também nessa história familiar, sou muito feliz de ter construído toda essa carreira, essa logística, essa liderança até hoje. Obrigado. Legal, imagina, eu que agradeço estar aqui. É até legal a gente contar para o pessoal. O Leandro, voltando a daquelas apresentações das 12 pessoas que me formaram, o Leandro faz ele faz parte dessa minha formação. Nós não tínhamos contato direto, nós trabalhávamos numa empresa, ele era o gerente geral da planta e eu estava prestando serviço para o Genaro. E eu ficava de longe vendo você, Genaro, falei, cara, é um cara de presença. Até no início foi legal, tem uma presença muito forte. Genaro chegava, era o Genaro chegando. Não chamando a atenção, mas pela própria presença dele e indicação. Então, eu falei, cara, esse cara tem algo para me formar. Então, Genaro, é por isso que você está aqui hoje. Você faz Legal. parte. Infelizmente, eu não consegui trazer todos ainda, mas no total a gente vai trazer. E o Genaro faz parte dessa minha formação, pessoal. Então, por isso que ele está aqui hoje. Eu sou muito grato e por muito tempo te modelei, porque a presença do Genaro me ensina como ter mais postura. Legal.
Tá, Genaro? Então, Obrigado. eu te conheço, desde aquela época que a gente trabalhava junto, acompanhei muito nas redes sociais, mas hoje a minha presença aqui... Fala um pouquinho de Genaro, só um pouquinho de Genaro. Aqui é um Genaro, né? O Genaro, eu uso um pouco da filosofia, assim, também, de vida, né? Eu acho que a gente vai se descobrindo e eu acho que tudo na vida é um aprendizado, né? Todos nós temos que sempre estar na cadeira do mero aprendiz, né? Tudo que você vai lidar no dia a dia, tanto profissional, pessoal, você tem que pensar numa evolução. E quando eu olho para o Genaro, acho que eu me coloco sempre nessa cadeira, uma cadeira de estou aprendendo hoje, estou continuando buscar novas formas de ver as coisas. Tomadas de decisões no passado, pode ser que foram erradas, né? A gente, por exemplo, olha para trás e fala, nossa, errei naquela tomada de decisão. Se fosse no dia de hoje, tomaria uma decisão diferente. Eu acho que é ser feliz, eu acho que é agradecer todos os dias, né? Por estar acordando, olhar para o sol que está nascendo todos os dias, viver aquela experiência. Às vezes são os pequenos detalhes que você olha na sua casa, né? Um bom dia do seu filho, um bom dia com sua esposa, com sua família, é o que vai te levar para um dia fantástico. E eu sou daquela pessoa que não olha muito para o amanhã, vive o hoje, né? Vive o hoje da melhor forma que você pode viver, agradecendo ali pela oportunidade só de você levantar e ter a saúde disponível para isso e fazer aquele equilíbrio, né? E aí eu tenho um equilíbrio muito legal que é entre saúde, trabalho e família, né? E dentro disso também a gente olhar um pouco da sua parte de religião, né? Cada um tem a sua crença, o que você acredita. Eu acho que esse equilíbrio é o que deixa o Genaro hoje um pouco mais fácil de tocar o nosso dia a dia, levando com leveza, tranquilidade. É É porque o seu isso. dia a dia não é fácil, né? É puxado. É bem divertido. Me fala um pouco sobre a sua trajetória profissional. Olha, Jorge, eu acho que até para contribuir muito, acho que às vezes eu saio de casa pensando assim, pô, por que fazer um podcast? Por que gravar lá com o Jorge, né? Qual o objetivo disso? E eu acho que eu correlaciono um pouco o que você falou aqui, né? Talvez é o que você viveu, né, profissionalmente, o que você pode ajudar ou trazer como legado para facilitar a vida, talvez, de outros profissionais, né, na cadeira de liderança, de carreira, né, saber qual que é o caminho, onde eu também tive muita dificuldade, às vezes, de saber qual que é o caminho a seguir. Então, quando eu olho pro dia a dia nosso, né, pô, onde eu quero chegar, de que forma que eu posso construir a carreira, eu gosto de voltar lá no passado, né, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, que eu acho que foi uma idade ali de eu começar como criança mesmo. Como eu vou ganhar minha renda, né? Como que eu vou me manter? Como que o dia da manhã eu vou buscar comprar uma coisa que eu gostaria ali para mim mesmo, né? Que seja um tênis, que seja uma roupa, que seja uma alimentação. E aí eu comecei a buscar formas de trabalhar, né? Então, falando da minha carreira, eu volto lá nessa idade. E aí eu teve experiências fantásticas. Uma delas, assim, vendi picolé. Né? Um dia eu falei, peguei um carrinho de picolé, vou ver a experiência de vender. Né? E aí aquela experiência de saber qual que é. Então eu comecei bem na base, né? Então eu comecei ali com assistente, vendendo picolé. Entrei em pequenas empresas, eu sou natural de Franca, uma cidade que eu tenho um enorme carinho aí também. Né? Um abraço a toda a turma de Franca. E lá é a cidade do calçado. Uhum. Então, na cidade do calçado, eu trabalhei em várias bancas, né, voltada à parte de produção de sapato. Então, tirei linha de sapato, tirei cola de sapato, montei caixa de sapato, né, que é uma produção em larga escala, carreguei muita caixa. Então, comecei bem nessa estrutura de base, realmente. E aí, nesse aprendizado ali de ver a dificuldade do dia a dia, foi se passando, né, 13, 14, até um pouquinho antes de eu trabalhar em indústria, eu trabalhei numa casa agropecuária. Então, um dos meus sonhos também, quando era jovem, era ser veterinário, seguir uma carreira de veterinário. Você vê como que a vida da gente, às vezes, no sonho, no passado, pode mudar e como você pode equilibrar isso no futuro. Até depois posso comentar um pouquinho como que Legal. eu faço isso hoje em dia. Né? Eu gosto muito dessa parte da natureza, dos animais. Isso é muito ligado ao meu sonho lá de ser um veterinário. Uhum. Hoje eu tenho, né? Meu cachorro, já tive várias criações. Gosto muito de estar ligado aí à parte de natureza, de estar num sítio, de estar curtindo com a família uma área muito mais tranquila. E acabei mudando a carreira pelo decorrer da parte profissional, realmente, né, os aprendizados. Eu acho que isso vai também, é uma dica também para todos os profissionais, assim, como sua carreira pode mudar conforme as coisas que você vai aprendendo. Aí volta naquela questão a cadeira do aprendiz, né? Que quando você está na cadeira do aprendiz, você vai descobrir coisas que às vezes você nem conhecia, e às vezes você vai se apaixonar. Né? Hoje eu sou apaixonado em logística por causa do aprendizado do dia a dia. E no passado, quando eu queria ser veterinário, eu nunca nem ouvi falar da palavra de logística, né? E aí, no meio dessa carreira, né, de casa agropecuária, a parte de vender picolé, trabalhar nas pequenas empresas,
Eu cheguei ali nos meus 18 para 19 anos, namorava, né, com a minha atual esposa hoje, né? Você voltar aí, são 20 e poucos anos, aí, 23, 25 anos atrás. E aí eu, num determinado momento, ela, tô grávida, né? Estou grávida. E nisso eu já estava trabalhando, antes dela comunicar que estava grávida, eu trabalhava na indústria já na Alpargatas. Mesma linha de produção também, lá na cidade de Franca. E nesse período a indústria ela mudou para o Nordeste e onde acabou fechando aquela fábrica e eu fui desligado. Então naquele momento eu estava até desempregado, eu estava desempregado. E aí a gente descobriu que a gente estava grávidos, né? Vamos ser bem isso. pai e mãe agora. E né, eu não pensei duas vezes. Falei, vamos casar. Né? Sem pensar muito. Desempregado, sem casa, sem bicicleta. Né? Foi assim, uma tomada de decisão pensando assim, como ser pai de família mesmo, responsável. E ali eu vi a responsabilidade de buscar algo a mais. Né? Mas aí, pô, casamos ali em 4 meses, eu entregando o currículo, né? Já casado ali, ainda tentando buscar um trabalho no começo, não era fácil, né? E aí eu acabei arrumando uma oportunidade de assistente administrativo, que na verdade era uma vaga de motoboy, era um cobrador de rua, foi onde eu entrei, iniciei minha carreira no Magazine Luiza, né? Isso em 2001, praticamente ali, minha filha estava para nascer, faltava 3, 4 meses para ela nascer, onde eu comecei esse trabalho, e aí com toda dedicação, amor realmente a profissão, porque eu sabia que eu ia precisar muito daquele trabalho para sustentar também a minha família, e onde dei todas as fichas ali. Então, comecei de assistente administrativo, e ali eu aprendia tudo. Então, tudo que precisava fazer dentro da loja, por exemplo, no dia a dia, eu estava disponível a aprender. Entrava mais cedo, saía mais tarde, ajudava a atender no salão de venda, mas minha função específica era fora da loja, né? Era trabalhar como motoboy, realmente motoqueiro, né? Rodando a cidade ali de Franca e região, as cidades da região, buscando essa parte administrativa da loja. Voltava para a loja, eu aprendia muito a parte de crediário, transmissão de dados, então eu sempre tive essa vontade de aprender, né? Sempre teve essa curiosidade de aprender. E aí, isso é um ponto muito legal, né? Aí veio, minha filha nasceu ali com toda aquela dificuldade, mas eu amava o que eu fazia. Eu tinha prazer, paixão, né, de ir trabalhar, saber o que tinha que fazer. Então, eu trabalhava da forma que precisava. Às vezes num sábado, às vezes num domingo, às vezes num feriado, pela necessidade da própria companhia, mas pelo prazer realmente de estar fazendo o que a gente gosta de fazer. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também na nossa carreira, né? Você tem que estar gostando, você tem que estar apaixonado pelo que você faz. E aquilo me proporcionou vontade ainda de aprender e crescer muito. E aí entra dentro dessa carreira e liderança, eu acho que algumas dicas como você acreditar também em você mesmo, né? Às vezes você precisa de um líder, e aí acho que bem legal esse papel seu aqui no podcast de mostrar um pouco dessa visão, como que as pessoas são importantes na vida das outras. E eu tive um líder que acreditou em mim, né? O líder chegou um dia, eu tinha ali 1 ano e meio já nessa função de assistente, e ele falou, Genaro, vou te promover a encarregado administrativo. E foi a primeira cadeira de liderança, né? Na época que ele me falou, vou te promover encarregado, eu falei, nossa, será que eu estou pronto para ser um líder, né? Será que realmente eu sou essa pessoa que vai entregar? E ele falou para mim, Genaro, não tenho dúvida, né? Pela sua vontade, pela sua determinação e pela forma que você tem, assim, de conduzir aqui o dia a dia, né? Não tem dúvida que você vai conseguir ser um bom gestor. E às vezes eu me apegava às partes que eu não conhecia ainda. Nossa, mas ainda não sei aquele detalhe de dados, de informação, às vezes não tem aquela habilidade de sistema. E foi muito natural. Quando eu assumi essa cadeira de liderança, eu acho que a vontade também de querer ajudar as pessoas, de querer aprender, de fazer o melhor, foi me proporcionando uma boa cadeira de líder. E aí, puta, foi fantástica essa experiência na primeira gestão de liderança, um grupo ali de mais ou menos, não lembro exatamente, mas 10 a 12 pessoas num grupo ali administrativo. E aí eu fui já tracionando. E aí uma coisa muito legal aqui para todo mundo. Foi a primeira vez assim que eu tive uma promoção na Uhum. empresa. E eu acho que isso muda muito a visão de carreira, porque aquela promoção me proporcionou também um ganho financeiro maior. Eu falei, nossa, eu acho que o segredo para ser um grande profissional e carreira é você ser promovido. Porque além de você pegar um cargo com mais desafio, você tem uma parte financeira que vai te agregar também profissionalmente. E aquilo me brilhou muito os olhos. E aí eu segui a minha carreira também nessa linha de encarregado administrativo ali mais ou menos 1 ano e meio. E às vezes a gente tem que tomar algumas decisões. Surgiu uma vaga de auditor,
né? Eu era encarregado administrativo, líder de área administrativa de loja de varejo. E aí, vaga de auditor. O auditor é um papel totalmente diferente, às vezes, de uma linha de liderança, que era uma parte mais técnica, administrativa, de análise de dados, mais individual, né? Que você acabava fazendo um trabalho sozinho. Ainda não tinha uma faculdade, e aí isso é uma coisa importantíssima que a gente vai falar aqui também no dia a dia. Tive que buscar depois uma faculdade, fui para essa cadeira de auditor. E por que eu fui para essa cadeira de auditor? Primeiro, pelo frio na barriga. Acho que isso tudo que desafia do novo, nossa, o que será que eu vou aprender? O que mais que eu posso buscar? Então, fui para essa cadeira de auditor na cadeira de aprendiz, né? De novo, para aprender o cargo, como que eu vou fazer isso. Então, isso foi uma motivação muito grande. Foi necessário eu ir para uma faculdade mais técnica, né? Tanto é que eu formei em ciências contábeis, porque a auditoria exigia ou ciências contábeis ou uma economia, então foi muito importante. Por mais que o meu sonho era ser veterinário, a faculdade de ciências contábeis, ela me ajudou a dar esse leque muito mais voltado à análise, né, de dados, que acabou sendo muito rico para minha carreira como um todo. Então, às vezes, as pessoas até perguntam, qual faculdade eu faço? Às vezes vai depender do momento que você está vivendo, né? Talvez pode ser uma mudança 360, né, de perfis, o meu exemplo é um desses, que vai, no final, ser importante e útil para você na própria carreira. Então, na cadeira de auditor, comecei a auditar lojas físicas, né, visitar a parte de dados, pagamento, a parte técnica do negócio. E aí, teve uma oportunidade de ser um auditor de logística. Foi a primeira vez uma reunião também que eu ouvi, assim, a nossa diretora na época financeira falou, a gente vai ter uma posição de auditor de logística. E todo mundo meio assim, nossa, logística, né? Todos os auditores, nosso par. E eu falei, gostei, eu quero ser auditor de logística. De novo, né? Sem saber onde eu estaria entrando, mas com essa vontade de aprender. E aí fui para essa cadeira de auditor de logística. Aí rodei o Brasil inteiro. Na época tínhamos operações de logística em várias pontas, aí, em várias partes do Brasil. Então, comecei a rodar, viajar, aí como auditor também de logística. E nesse momento, aí falando um pouquinho lá dessa trajetória no Magazine Luiza, o Magazine também estava inaugurando aquelas 50 lojas em São Paulo num único dia, foi um grande evento na época. E aquela inauguração também exigia muito da logística. Então, no meu papel ali de auditor de logística, eu acabei ajudando muito em dando ideias. Não, por que a gente não vai por esse caminho? Por que a gente não faz assim? Porque foi um desafio para todo mundo, né? A parte venda, logística, para toda aquela demanda. E nessa época de poder contribuir ali com as ideias, foi onde eu recebi o convite. Falou, Genaro, você não quer vir para a logística? E aí aquele estralo de novo. Nossa, mas de auditor para logística, né? Vou sair de auditor para ir para uma posição logística. Eu falei, qual o cargo? Qual que é a posição? Vai ser coordenador de logística, como um líder de logística, né? Você vai cuidar de uma posição de estoque, vai ter uma equipe ali de 50 pessoas mais ou menos. E vai ser uma posição de líder. Aí, voltando, né, a uma posição de auditor, que é muito mais técnica, sozinho, eu ia para uma outra cadeira de liderança, com quase 50 pessoas, né, um desafio, de novo, de voltar naquela cadeira de dobrou. ter o time, entrar com feedback, essas coisas que são muito importantes na parte de gestão e carreira. E aceitei o desafio e falei, gostei. Então, aí foi a primeira vez que eu fui para coordenador de logística. E às vezes algumas pessoas me perguntarem nessa carreira, pô, Genaro, você vai sair de auditor para coordenador de logística? Você não vai descer uma cadeira? Né? Olhando naquela ótica, naquela época, era um auditor uma posição mais estratégica, maior do que um coordenador de logística. Eu pensei e falei assim, eu não estou indo para ser um coordenador de logística hoje. Eu estou indo pensando no futuro, eu quero ser um gerente de logística. Então, olha como é importante também você ter uma visão a longo prazo, né? E isso, de coordenador até eu virar um gerente, foram 7 anos de trajetória aí de coordenador. Nesse tempo eu entrei, assumi como coordenador de estoque, depois passei como coordenador de operações, aí eu assumi mais uma promoção como coordenador sênior de operações. Fui para uma cadeira depois de coordenador sênior de logística reversa, e esse é um aprendizado legal também, porque na época me ofereceram 5 cadeiras de posições, né? E pediu para mim, Genaro, qual que é dessas 5 cadeiras, qual que você quer e o porquê? E a reversa era uma cadeira naquele momento que eu não tinha um interesse, né? Porque eu pensava muito numa cadeira muito mais de aprendizado operacional, tá? E tinha colocado ela como última opção. Aí meu gerente na época falou, você vai assumir a cadeira de reversa. E é onde a gente tem que ter alguns aprendizados. Para mim esse foi um grande aprendizado, porque era uma cadeira que eu ainda não me brilhava os olhos, não era o que eu gostaria naquele momento,
mas foi a cadeira mais desafiadora profissionalmente. Foi um grande desafio de nova equipe, uma nova estratégia, uma nova gestão. Passei por essa cadeira durante 8 meses, fizemos aí junto com o time um excelente resultado. Foi o que me proporcionou ir para uma cadeira de gerente. Foi aí que eu me tornei gerente de logística, né? E fui assumir um depósito na época da empresa em Ribeirão Preto, um depósito tradicional, um depósito na época era um dos primeiros depósitos da companhia e assumi lá uma equipe na época de 350, 400 pessoas, né? Aí assumi, Nossa. cheguei lá, falei, nossa, agora eu tô responsável por toda a cadeia. Então, como que a nossa carreira vai nos dando esses impactos, né? Que você olha para você e fala, nossa, agora eu tô numa cadeira com muito mais responsabilidade. Fiquei nessa cadeira lá durante 4 anos, né? E a gente conseguiu fazer um resultado fantástico com todo o time, ter um carinho e uma lembrança muito forte, assim, por todo o time lá de Ribeirão Preto. Foi onde me deu toda a base, né? Para ser um gestor, um líder, um gerente de logística e um resultado extraordinário. Tanto é que eu fui convidado a assumir a maior operação de logística da empresa, que é aqui em Louveira, né, o CD 300 ali. E eu fiquei lá como gerente, né, foi onde a gente trabalhou junto, né? Trabalhou junto. Onde eu te conheci. Você teve essa oportunidade de a gente ter ali, se conhecer um pouco Uhum. mais. É muita gente, a gente acaba às vezes não lembrando assim, ou sabendo que é importante o impacto nosso na vida de muitas pessoas. Eu acho que isso é bem legal. E ali também eu acho que foi muito importante para minha carreira também. Eu cheguei na posição de gerente, virei gerente sênior, gerente regional de logística. E ali uma complexidade muito maior, né, pelo tamanho do desafio. Tinha frota própria, né, então comecei a cuidar também da parte de frota própria dos motoristas. Na época eram quase 80 motoristas de frota própria. Olhava nível de serviço de transportadoras, olhava toda a operação interna. Então, o desafio da cadeira era extraordinário. Então, foi fantástico. Aí, nesse período, eu ganhei uma viagem para Nova York, na NRF, em Eu tava lá, eu tava 2015. lá, eu tava lá. Foi muito legal Eu vi assim, Funas. pelos resultados Verdade, de que a gente conseguiu, com o time todos ali da verdade. operação, ir para Nova York e viver todo momento futuro, né, do varejo, do e-commerce, como que seria o futuro. Isso foi muito rico para minha carreira profissional. Vivi uma experiência internacional, nunca tinha saído do Brasil, foi a primeira experiência, então tenho enorme gratidão ali por essa oportunidade de ter ido lá, conhecido, vivido esse momento junto com toda a administração também da companhia e saber um pouquinho mais o que ia acontecer no futuro. E aí, nesse tempo também dos 4 anos, foi 4 belos anos ali de carreira, de desafios, de aprendizado que a gente passou inúmeros, a Uhum. gente vai falar um pouquinho mais para frente. E chegou até 2019, onde veio o Mercado Livre aí, chegando no Brasil, que a gente começou a olhar um pouco mais como o Mercado Livre estava se relacionando. Eu, como profissional, comecei a olhar, né, as cadeiras de crescimento, futuro. E eu tomei a decisão de migrar de companhia, né? Fui para o Mercado Livre, tenho enorme carinho, admiração, respeito por toda a companhia que formei minha carreira, né? O Magazine foi e é muito importante para mim, para a minha vida. Tenho respeito e admiração pelos profissionais. Luiz Helena lá, fantástica, uma pessoa que... Vários jargão que a gente fala, né? Ô, você quer ver a banda passar ou você quer tocar na banda? Coisa que eu levo pro coração. Acho que é muito importante saber a sua decisão. Você quer realmente tocar na banda ou você quer ver a banda passar? E aí tomei a decisão de ir, mas muito mais pelo desafio, pelo aprendizado de novo, né? Cadeira Mais de uma aprendiz. vez. Mais uma vez, frio na barriga. Nossa, Mercado Livre, vou lá para o Mercado Livre, para essa empresa. O que eu vou aprender, o que eu vou buscar? Então, esse desafio de realmente construir. E ali, na época, foi aberto para mim, assim, que a gente ia construir a maior operação de fulfillment da América Latina, né, aqui no Brasil. Que foi a operação que eu fui para começar ali. Comecei ali com 4 pessoas do Mercado Livre na minha equipe e com um operador logístico. E estou lá até hoje, né, nesses 4 anos, sou head de operações lá no Mercado Livre. Fizemos uma construção fantástica. E aí, nesse período, tivemos N desafios que a gente vai explorar e decorrer por aqui, como carreira, como negócio. E muito feliz pela posição lá hoje, né, e pelo resultado que a gente vem também construindo e de aprendizado e desenvolvimento como carreira, logística, né, negócio, liderança, que eu acho que isso mostra um pouquinho nessa cadeira que está hoje. E aí eu acho que de 2019 até hoje a gente viu o crescimento e o boom também da própria companhia, né, olhando para todos os desafios, e isso proporcionou muito aprendizado, né, dentro de automação, software, logística como um todo, logística reversa, enfim,
É um aprendizado fantástico que eu estou levando aí para a vida, para a carreira. Nossa. É uma historinha assim, resumida, né, em alguns Mas minutos, mas são nesse período aí 25 anos aí de operações isso é e legal. Mas a carreira. palavra desafio tá em todo tempo para você, né? Acho que desafio e aprendizado é o É o que tempo todo. sempre tá liberto ali pra Ó, gente. de Franca a Nova York. E depois voltando do Nova York, Mercado Livre, que hoje é a maior empresa no Brasil de logística. A gente até comentou que não é uma empresa brasileira, mas como se fosse, né? A gente, eu vi muito, como assim como você me informou, tem muitas, principalmente hoje, nós temos gerações, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na liderança, mas existem tipos de gerações totalmente diferentes. Hoje, para o jovem que está ouvindo a gente aqui e que está começando a ter, iniciando, ou não só na logística, mas em outro, na indústria, na farmácia, em qualquer empresa ou segmento. Que conselho assim que você dá? Você já me falou bastante, porque assim, se eu começar, desafio, aceita desafio. Ah, eu aceito o frio da barriga. O será sempre vem, né? Será que eu dou conta? Sim. Será que é pra mim? Eu quero ser veterinário, de repente eu tô como ciências contábeis. Apenas mudou, só pivotou o sonho, mas aí você continuou e entregando resultado. Quais são os conselhos que você dá para os jovens, não só os jovens, né? Para aquelas pessoas que estão querendo mudar de carreira, que estão no decorrer da carreira, quais são essas dicas que você dá para falar assim, Muito olha, legal. segue assim, Muito legal essa pergunta, já. Porque, assim, isso faz parte do meu propósito de vida, assim. propósito. Meu propósito é de que forma que eu posso contribuir com as pessoas, com os profissionais, com os jovens, né, com um pouco da minha vivência, com um pouco da minha experiência. E muitas pessoas, eu ministro algumas palestras, né, FATEC, Sebrae, escolas particulares, né, em várias operações, e vem muito essa pergunta, pô, Genaro, qual faculdade eu faço? Né, porque as pessoas, principalmente um jovem ali que está terminando ali o ensino médio dele, fala, aí, qual caminho que eu vou agora? E aí vem muito do caminho daquilo que você gosta, tem habilidade de fazer, e do caminho também de o que, que o mercado futuro tem de tendências e oportunidades. Quando eu volto no meu passado, eu olhava muito para carreiras de médico, de juízes, delegado, área militar, que tinham também para meus pais da história, um grande respeito também para essas posições que eram muito interessantes também naquela época. Olhando a minha história, a trajetória, acho que todo aprendizado, ele nunca é jogado fora. É válido. É válido. Acho que qualquer tipo de aprendizado, hoje aqui, a gente batendo um papo aqui no podcast, é um aprendizado, né? Para Uhum. mim, para você, acho que para todos nós, uma coisa nova, né, no dia a dia. Mas eu acho que se pensar na faculdade, aí eu dou alguns viés, né? Um, para a pessoa olhar para o futuro que ela quer buscar como carreira e oportunidades, e outro porque ela realmente gosta de fazer, porque ela tem paixão de fazer. E tentar casar isso de uma melhor forma. Não vai existir a receita perfeita. Talvez para algumas pessoas, sim. A pessoa tem um sonho de ser, por exemplo, juiz, então vai seguir uma carreira ali de Uhum. advogado, vai ser juiz e pode ser dar muito certo. Outros pode ser que tem sonhos de ser um contador e vai para uma área de logística. Mas, Genaro, eu fiz uma faculdade de contador. Eu vou utilizar na logística? Sim, né? Acho que numa Uhum. faculdade você vai aprender várias matérias, né? E essas matérias é que vão te dar embasamentos para você utilizar no seu dia a dia, na sua carreira. Então, acho que qualquer tipo de faculdade, qualquer aprendizado, vai te levar para um plano B. Às vezes você faz uma faculdade numa linha e um MBA voltado em outra, né? Eu acho que são complementares. Então, o meu conselho é esse: busca analisar entre o que você gosta e o que você busca como carreira no futuro, olhando as oportunidades de negócio. Né? E eu falo muito de logística. Né? Uhum. É. Você está vivendo a logística, o dia a Sim, dia, né? porque às vezes, por Genaro, o que você acha de logística? Cara, logística como carreira é fantástico. Eu fiz o meu MBA em 2013, né? E o meu artigo de conclusão de curso foi exatamente naquela época falando de falta de mão de obra especializada em logística no futuro. Isso fiz em 2013, hoje a gente está em 2024, 10 anos depois, é o E que a gente aí? está vivendo. E foi a onda que eu surfei, né? A onda que eu Pegou a entrei em hype. logística, né? Fui vendo as oportunidades e hoje, né, estando aí nas operações, olhando o mercado como um todo, contratando muita gente, falando com muita gente no mercado, a gente já vive, né? Falta de mão de obra especializada no segmento. Às vezes você fica ali 3, 4, 5 meses para preencher uma posição que às vezes é mais técnica, mais estratégica, voltado a essa cadeia logística. Por que logística? Porque a logística ela toca como um todo. Né? A gente fala de uma logística aéreo, rodoviário, ferroviário,
enfim, naval. Então, a logística ela vai tocar tudo como um todo. Então, você vai, eu não quero trabalhar dentro de operações. A logística não é só dentro de operações. Você vai ter uma parte estratégica, parte de dados, parte de análise, parte jurídica, que vai tocar a logística. Então, quando eu dou um conselho para as pessoas olhando para essa carreira de logística, tem muita oportunidade. E no nosso polo aqui, né, que você sabe, Nossa, Jundiaí, Cajamar, Campinas, São tem Paulo, muita Osasco, logística. né, As grandes estão todas as aqui, né? grandes estão todas aqui na região. Então, assim, voltando aqui, a parte de carreira, né, a pessoa realmente ela vai olhar como esse 360 e tomar a decisão, porque tudo vai ser importante. E aí, quando entra no que toca logística toca em várias áreas de carreira, né? Às vezes você não quer uma área operacional, tem a área estratégica, tem a área de dentro de negócio, talvez uma área jurídica dentro de logística, uma área de S&OP, de dados, de demanda. Então, tem muito espaço, tem muito aprendizado. E aí, quando você vai para a área mais de automação, mecanização, robóticas, né, inteligência artificial, né, internet das coisas, né, tudo isso vai tocar a logística, né? Quando você olha para a parte de evolução, olhando para o futuro, né, entregas mais rentáveis, de que forma fazer um equilíbrio sobre isso, então tem muito espaço na sua carreira, parte de análise de dados, parte de execução, parte de liderança, então você pode aproveitar muito essa oportunidade de crescer na carreira usando essa parte da logística. Legal. Isso é bom porque o pessoal, é aquilo que eu te falei, tem jovens e tem até próprios líderes que estão no momento e falam, e aí, como que eu entro para logística? Ou como que eu vou lidar com isso? É interessante você dar dica, porque normalmente a gente fica muito perdido. Hoje a gente tem muito excesso de informação chegando até nós, né? E aí você fala, como que eu vou lidar com tal? Não, e aí, Jorge, nesse ponto também a pessoa fala, mas eu gosto muito de tecnologia. Cara, o que mais tem em logística é tecnologia. Tem Eu muito, né? gosto muito parte de análise de dados. É o que tem lá dentro. Então, quando eu falo que toca como um todo, é isso. Ele tem muitas oportunidades de crescimento e carreira. Legal. E aí ele pode ir escolhendo. Às vezes a pessoa vai para uma linha de liderança e gestão, daqui a pouco ele está numa parte mais estratégia de dados, daqui a pouco ele, pô, estou gostando dessa parte de tecnologia, entra na parte de tecnologia. Então é muito interessante. Até que você tocou em liderança, e aí uma coisa que eu vi, aí eu Jorge falando sobre o Genaro, a sua posição como liderança tinha o cartão de visita. O Genaro, ele tem aquela. Eu passei pela sua gestão, eu fiz parte da sua gestão. Então eu via como você direcionava certas coisas e como era estruturado a visão que você tinha de futuro, principalmente entre pessoas resolvendo o que você precisava que fosse resolvido pela logística. Qual o seu estilo de liderança que você hoje, assim, ó, eu tenho esse estilo aqui, sou eu falando, e que eu uso e que na maioria das vezes dá certo, existem uns momentos que você não dá, mas como que você corrige isso? Como o seu estilo de liderança hoje, hoje você está falando de equipes, quanto você tem de equipes hoje para fazer essa parte? Legal. O Genaro, assim, o estilo de liderança, eu ouvi isso de algumas pessoas já. Falou, Genaro é o líder que arrasta multidões, né? Ouvi de alguns diretores, alguns feedbacks que eu já tive também na minha carreira. E o porquê arrasta multidões? Eu gosto de operações grandes e complexas, né? Eu acho que os meus desafios sempre olhando assim para qual cadeira eu vou sentar, por exemplo, eu sempre olho qual que é a complexidade e qual que é o desafio. Eu gosto disso. E quantas pessoas eu vou impactar? Quantas pessoas eu posso ajudar? Então, às vezes você perguntou, Genaro, quantas pessoas você já operou? Eu já tive operações com 5.300 pessoas, né? 5 mil? 5.300 já operei. Naquela época, por exemplo, da pandemia. E já tive, na minha carreira, operações com 400, 1.000, 1.200, 1.800, né? Até 5.300. E dentro disso, quais as pessoas já passaram ali com você, né? Então, se eu for olhar, eu talvez já passei com 30, 40, 50 mil pessoas, né? Nessas trocas de gestão, trocas de operações, pessoas que a gente acabou cruzando na carreira. Então, esse acho que é o principal resumo do Genaro. O Genaro gosta de grandes multidões, grandes desafios, cadeiras complexas e que impacta pessoas. É isso. Legal. E você, de novo, mais uma vez a palavra desafio. Você é movido a desafio. O Genaro tá com essa parte. Quer desafio, joga pro Genaro. Teve algum momento muito desafiador na sua vida que falou assim, olha, me colocaram numa posição, você escolheu algumas vezes, que nem se falou da cadeira da logística reversa, beleza, te colocaram lá, era menos que você queria, porém você viu como um desafio, você inverteu, falou, cara, eu não queria, mas vou colocar como desafio. Teve algum momento que você foi colocado numa situação que não brilhava os seus olhos e que falou, cara, eu preciso reverter isso em busca do que eu quero que brilhe meus olhos?
Eu acho que assim, a gente tem que sempre mudar. Espera. Pode seguir? Beleza. Acho que a gente tem que mudar a forma de ver as coisas. Você quer olhar o copo vazio, Uhum. copo meio cheio ou copo cheio? Acho que isso vai mudar a forma que você vai conduzir qualquer cadeira que você estiver. Então, às vezes, você pode olhar para um desafio profissional e falar, nossa, olhar com aquele negócio só, dar desculpa e ver os problemas. Isso é ruim, isso não dá certo, a equipe ali é difícil e tal. Por outro lado, é como você olhar como oportunidade e desenvolvimento. Olhar aquilo ali e fazer daquela oportunidade o seu resultado, né? Não só seu, como de toda a sua equipe. É ali que você vê a oportunidade de, como um time, construir uma história de sucesso, né? Você pode fazer do limão a limonada. Uhum. Pegar ali uma dificuldade que você vai estar naquele momento e transformar naquilo num sucesso, né? Foi o que eu já utilizei isso como experiência de carreira em alguns desafios. Porque se o seu líder também está te colocando numa cadeira mais complexa, porque ele confia em você. Boa. Porque ele acredita no seu trabalho, acredita no seu potencial. Ele sabe que talvez está difícil, mas sabe que você vai ter ali as qualidades necessárias para tentar reverter aquele desafio para a companhia. E eu penso sempre o seguinte: se não é você, vai ter que ser outra pessoa. E por que não você? Né? Porque você realmente não pega e vê como oportunidade e transforma isso, né? E é o exemplo que eu dei de quando eu peguei uma cadeira super desafiadora e me deu a oportunidade de chegar à posição de gerente de logística, né? De pegar um desafio, que é o exemplo que você até deu da Reversa, e chegar na posição de gerente. E aquilo abriu muitas das portas. Mas isso teve várias outras, né? Eu tive operações, às vezes, que eu estava ali com um pouco de dificuldade, Genaro, vai lá dar um suporte. E cuidado, né? Eu acho que é uma dica legal para todos os profissionais. Quando você chegar em algumas operações que talvez tenham grandes dificuldades, grandes complexidades, cuidado para você não se perder no meio daquela operação, né? Vou dar um exemplo operacional, estratégia. Tá com uma área ali com uma grande dificuldade operacional, né? A gente chama de capotada. Nossa, aquela operação está capotada. É um termo que a gente acaba usando Termo muito no dia a logístico. dia na logística, né? Cuidado para você não chegar ali e trabalhar no micro, né? Ali talvez você como líder tem que trabalhar no estratégico. Às vezes a gente quer dar o exemplo para a equipe, lógico, é muito importante puxar um pallet, carregar um caminhão. Já fiz muito isso, eu acho que é importante na necessidade de você estar ali também, sentir a dificuldade do trabalho. Mas nesses momentos também é você dar um passo para trás, ver a sua posição e trabalhar estratégico. De que forma que eu estrategicamente vou mudar essa operação para realmente começar a colocar água nova e daqui a pouco que eu conseguir ser fluido. E eu tive momentos, pô, cheguei lá, não tinha mais espaço para onde colocar mais carga, e mais carga chegando, por exemplo. Todo mundo muito focado ali em querer apagar, a gente enxugar o gelo. E aí é pensar de fora, falar, não, vamos desabilitar esse tipo de estrutura aqui do lado que é mais estável. Vamos começar uma operação nova ali para os carros novos que estão chegando, por exemplo. E aí você coloca uma equipe dedicada para tratar o que está complexo ali, que já talvez já teve muitos perdidos ali. Você teve pedidos que perdeu, que você vai ter que resolver Uhum. com um esforço. Então você acaba trabalhando com duas operações distintas. É assim que você vai descapotar, entre aspas, algumas operações e dar o seu papel, a importância do seu papel como líder, né? De não estar ali no dia a dia. E eu já vi muito líder errando, tá? Essas minhas andanças aí, carreira, as pessoas às vezes me chamam e pedem opinião. Você chega lá, você vê o líder no micro da operação e a operação toda Capotado. capotada, né? Não sei. E ele tá meio que perdido, não vê muito espaço. Então, meu conselho para vocês, líder, é dar um passo para trás, olha estrategicamente, toma uma decisão estratégica que você vai resolver o todo. Senão você vai ficar ali, você não vai conseguir resolver. É, acho que isso é o desafio da liderança, né? Ter a supervisão da situação toda, né? Dar para Exatamente. supervisão e ver que, na realidade, quando você pega um perfil muito executor, o cara quer estar lá fazendo, né? Porque ele começa a mostrar, só que as pessoas não querem muito que você faça. Até quer que você mostre como faz. Mas na verdade você tem que voltar e ver qual a estrutura que ela precisa, né? Exatamente. Eu vejo muito disso nos líderes que passam por mim, eles ficam perdidos realmente, mas na realidade é sempre na boa intenção de Exatamente. fazer o negócio acontecer. Só que a melhor intenção é sair fora da situação, respirar e ver o que cada um e colocar. Exatamente. E isso, Jorge, assim, é importante o líder ir lá e executar a tarefa, às vezes, sim, ele tem que ver a dificuldade que o colaborador dele enfrenta no dia a dia para ele poder, como líder, tirar barreiras, facilitar o trabalho, Sim. criar ferramentas que vão ajudar o dia a dia. Esse é o papel do líder. Mas se ele também lá no ir viver o dia a dia, ele não consegue dar soluções que vão impactar ali a vida do dia a dia das pessoas que estão executando. Mas
às vezes, na complexidade, no alto volume, não faça isso, né? Porque senão você vai deixar de fazer o seu papel de líder estratégico e não vai olhar o que tem que olhar. Então, você vai resolver um problema pequeno e deixar um grande tomar uma proporção muito maior. Legal. Hoje, quantos você tem na equipe? Você passou por vários hoje, Mercado Livre. Eu acabei de mudar, assim, tô num novo projeto, né? Mais um novo projeto. Um grande novo projeto aí junto com a companhia. Eu fiquei ali 5 anos e meio na maior operação de fulfillment aí da América Latina, lá em Para quem não Cajamar. sabe, o que é fulfillment, tá? Fulfillment é uma palavra que a gente usa e foi bem legal você perguntar sobre fulfillment, que eu também, no passado, me perguntava o que é fulfillment, né? E fulfillment é uma operação que os vendedores, né, os sellers, entregam as mercadorias deles, né, para você operar, guardar. Então, toda a parte de operação logística, esse é o fulfillment. Então, a gente vai cuidar do produto. Na hora que realizar a venda, esse produto já vai sair direto para o consumidor final. Então, o fulfillment hoje está crescendo muito e sendo uma grande operação que facilita a vida de muitos vendedores, inclusive vendedores online no dia a dia. Então, ele compra o produto, libera para as operações de fulfillment e a operação de fulfillment acaba cuidando dessa parte de entregar para o cliente final. Muito legal. E gestão de equipes hoje? Como que tá a sua gestão de equipe? Então, nessa mudança que eu fiz, né, eu estava falando para você, terminando nessa parte eu terminei agora fiquei um período, né, durante 5 anos e meio nessa maior operação de fulfillment aí da América Latina, que eu passei com grandes equipes ali de 4, 5 mil pessoas. E fazem 2 meses agora que eu assumi uma nova operação. A gente começou ela pouco tempo, a gente tivemos a inauguração dela e uma equipe agora para chegar a quase 1.000 pessoas até o final do ano. E aí tem um projeto, lógico que a gente tem que saber exatamente o que fala, né, para não expor as companhias. Sim, E aqui eu não vou falar abertamente de dados que a gente não pode sobretar mesmo na empresa que eu estou hoje. Então tem projetos futuros que a gente vai tocar outras operações. Legal. E é o que eu estou tocando dia a dia. Legal. E eu vivi pouco, assim, num período, meu período de formação é mais na parte da indústria, aquele que vai industrializar para ir para logística. Eu vivi um tempo de logística e sei que não é um dia a dia calmo. Vamos usar a palavra. Ele é dinâmico, totalmente dinâmico, muito movimento, que você falou, cargas chegando, cargas saindo. E como que você faz para motivar a sua equipe? Porque assim, é pauleira, pauleira. Você tem ali pessoas que têm, né, quem vai fazer as entregas são as pessoas que passam pela liderança. Como que você faz para motivar a sua equipe? Olha, a motivação de uma equipe, ela está muito ligada à cultura da companhia, né? Por que a cultura da companhia? Porque a motivação, ela não é só do líder, né? Eu acho que a motivação também, ela tem toda uma cadeia. Lógico que o líder tem um papel importantíssimo, e principal sobre isso, como conduzir, como demonstrar isso. Mas quando você pega uma cultura da companhia, como aquela companhia também olha para todos os colaboradores. Eu dou exemplo simples, né? E eu tenho muito isso comigo desde o início de operações. Para mim, uma boa operação, né, e motivada, alinhada, começa nos pequenos detalhes, né? Uma operação limpa, organizada, com 5S. Não adianta nada você ter belos resultados, mas quando você entra dentro da operação, ela está toda suja, desorganizada. Isso não dá um ambiente agradável e motivacional para a própria sua equipe. Então, acho que é uma construção. É quando você vai valorizar um banheiro limpo e organizado, um bebedor, um refeitório, um transporte. Então, para mim, uma motivação ela vem de uma cadeia como um todo. E o papel do líder é saber ajudar, mesmo que as empresas talvez não tenham esse ambiente 100%, de que forma ele ajuda a construir isso dia a dia. E você vai fazer um trabalho a longo prazo, né? A motivação não vai do dia para a noite. Ela vai ser construída a um período de 1 ano, 6 meses, 2 anos, aí depende de cada maturidade de cada operação. E para mim todos esses fatores são fundamentais para uma equipe motivar. E a equipe também sentir integrada ao processo, sabe? Sentir valorizada, né? Ali não existe o resultado do individual. O resultado é do Genaro. Não, o resultado é do meu time. Pode ser que eu estou ali como representante, mas o resultado do time. Quando eu ganhei a viagem lá para Nova York, eu ganhei a viagem como representante do time, mas o resultado foi de todo o time. Então é saber também transmitir isso, né, essa informação, a pessoa se sentir realmente parte do processo e não só integrada ali como precisa, né? Na verdade, ela faz parte do resultado. Isso é um aprendizado que eu peguei na logística, porque até para a indústria, isso da logística é muito forte. É muito comum chegar no final de mês e comemorar. Você vê a galera gritando. Eu não estava acostumado com isso, porque a indústria não é assim. Normalmente você fez mais que o objetivo. A logística, ela comemora, ela grita, ela tá falando, não, hoje é dia de fechamento, precisamos fazer. Isso é legal. E
E da parte da liderança, você falou lá atrás, eu vejo que o líder tá no operacional e não tá vendo o que ele precisa fazer. Como que você trabalha com feedback? Até a parte assim, pessoal, isso eu vi você fazendo. Final de mês, cara, hoje vocês param todo mundo, fica você na roda e quando a gente fala, é gente, hein? É gente em volta e você tem que ser direto e isso é um feedback geral. E aí, com a liderança, como que você trabalha com os feedbacks? Vamos falar os feedbacks no geral. Legal, acho assim, vamos falar um feedback, primeiro ele geral com todo o time, depois o feedback legal, mais isso. individual, né, que eu acho que são coisas importantíssimas. Eu acho que assim, a gente tem que mostrar para a equipe, né, demonstrar ali sempre a verdade, né, transparência, ser direto. Às vezes você tem que falar o que precisa ser falado, né, e não o que as pessoas querem ouvir. Às vezes tem muito líder que acaba errando na gestão porque ele acaba falando coisas que agrada a operação, agrada o dia a dia, mas não é a realidade. Então eu prefiro sempre utilizar a estratégia de fala o que tem que ser dito, né? E as pessoas vão entender a clareza do negócio. E fala o que tem que ser dito e o porquê que aquilo está sendo feito daquela forma. Eu acho que quanto mais você mostrar para a equipe todos os caminhos, né, que a empresa, que a companhia está vivendo. Acho que a parte estratégica da companhia é bom mostrar também. Pô, você é um colaborador daquela empresa, você precisa saber qual que é o caminho da empresa, qual que é o futuro, como que você está hoje, para você sentir segurança, saber que o seu trabalho é importante. Então, quando eu falo numa visão mais 360 para todo o time, acho que vai nessa linha de mostrar o caminho da companhia, quais são os pontos que a gente está realmente legal, nota 10 e parabéns para todo mundo que fez, e os pontos que a gente precisa trabalhar para a gente chegar num resultado ainda melhor. A gente precisa, às vezes a gente se pega olhando para as companhias, né, olhando a operação, mas a empresa é rica, a empresa não, a empresa precisa dar lucro, né? Se a empresa não tiver lucro, como que sustenta, né, todo o ecossistema de uma empresa? Pagamento, benefício, restaurante, qualidade. Então acho que o colaborador hoje, todos nós, né, como colaboradores, tem que olhar para as companhias, pô, como que eu posso realmente fazer o meu papel aqui, dando valor para a companhia? Porque aquele valor, depois do dia da manhã, vai virar em oportunidades, em crescimento, abrindo novas vagas, é onde você vai fazer sua carreira e seu negócio. Legal. É isso. E o feedback individual também. É olho no olho, fala a verdade e transparência. Lógico, né? Se prepare para um feedback. Né? O líder, às vezes, ele vai no feedback para cumprir uma tabela que alguém está cobrando ele. Vai lá e dá o feedback. Hein? Não, eu dei o feedback, mas foi aquele feedback que não teve 10% de efetividade e não foi 10% importante para aquela pessoa. Feedback bom é quando o líder vem. Às vezes ele não é um feedback de 1 hora. Pode ser um feedback que seja ali não tomando um café, mas seja um feedback mais claro e objetivo que você consiga tocar no desenvolvimento da pessoa. Eu, na minha carreira, tive inúmeros feedbacks. E agradeço a todos os líderes que vieram e falaram, Genaro, cuida desse tema. Porque a gente erra, né? E erra no passado, erra agora, erra no futuro, mas é com os erros que a gente aprende, né? Errando na parte, mesmo que seja na nossa vida pessoal, profissional, igual eu te falei no início, né? Quando a gente olha para o passado e fala, nossa, tomei aquela decisão, foi errada. Se fosse hoje, eu tomaria uma decisão diferente. Mas isso é maturidade. E no feedback é ver essas oportunidades que você já tem, um pouco mais de vivência e experiência, que você pode colaborar com o outro, falar, ó, olha para esse lado, vai nessa linha, que você vai ter mais sucesso. E ouvir a pessoa. Porque às vezes quer dar um feedback para a pessoa sem saber o que ela quer. Às vezes a pessoa não quer crescer, por exemplo, está super feliz na cadeira dela e tudo bem, e você quer falar sobre crescimento, sobre carreira. Não, para aquela pessoa não é crescimento de carreira. É ela se tornar melhor especialista na cadeira que ela está e está feliz. Talvez a pessoa não quer um desafio maior e tudo bem, cada um tem o seu limite, a sua hora, o seu momento. Por exemplo, na minha carreira eu tive momentos de estar viajando o Brasil inteiro. Né? Teve momentos que eu gostaria de ficar mais na cidade, mais junto com a minha família, ou com os estudos que talvez você tenha que fazer. Então são momentos e momentos de cada pessoa. Autoconhecimento, né? Exatamente. E desenvolvimento de líderes da sua equipe? Cara, eu começo a dizer, como que você desenvolve os seus líderes? Agora saindo um pouco da gestão, da parte total da operação e pegar o líder e falar assim, cara, e como que eu desenvolvo? Porque os líderes são pontos cruciais na sua gestão. Sim. Como você trabalha desenvolvimento de líderes? Ô, Jorge, todo líder, todo bom líder, ele sempre deveria trabalhar preparando alguém para o seu lugar. Tá? Acho que assim, tem pessoas no passado, eu via muito que as pessoas, às vezes, com um pouco de receio, né? Medo de passar a demanda. Eu penso ao contrário. Acho que quanto mais você preparar alguém ali para a pessoa que seja assumir a sua posição ou que seja assumir uma posição igual à sua em uma outra operação, acho que esse é o seu papel.
como líder, como desenvolvedor. E só assim você vai conseguir estar pronto para uma próxima cadeira. Que você vai estar tranquilo que, preparei o Jorge, Uhum. agora o Jorge, Jorge, assume essa cadeira, talvez já está até fazendo o papel já daquela nova cadeira, e eu fico muito mais tranquilo para começar a assumir novos projetos, novas ideias, né? E eu trabalho isso muito na minha liderança do dia a dia. Sempre que eu assumo uma nova cadeira, eu já estou preparando outras, né? Na posição que eu estou atual hoje, eu já estou pensando em como desenvolver novas pessoas para o dia da manhã não precisar o Genaro ficar ali tomando as decisões que precisam ser tomadas no dia a dia. E aí eu começar a olhar para novos projetos, novas oportunidades, novos negócios. E é assim que você vai desenvolvendo um próximo passo. É assim que você vai agregando novos conhecimentos. Eu acho que assim, aprendizados e desenvolvimento como carreira também é aprender, ver, analisar com quem você pode aprender, né? Eu comentei que já fiz um trabalho, conheci o Neto, que é o convidado seu aqui também, teve um podcast, é um empresário aí, renomado, com grandes habilidades de gestão também, um cara que eu admiro pra caramba, muito, aprendi a gostar muito do trabalho dele, e de vez em quando a gente vai tomar cerveja não, porque ele não toma, tá? Ele não bebe, já falando. Às vezes a gente vai sair, pô, já teve um passeio com a família, e ali, pô, a gente troca bastante figurinha e a gente acaba aprendendo, acho que um com o outro. Eu acho que é assim que você vai continuar o seu desenvolvimento. Muito bom. Essa parte eu gosto muito quando a gente começa a falar sobre liderança e se deixar a gente vai falando, mas é legal você ter Com dividido certeza. isso aí, que é importante a gente saber que as pessoas querem ser líderes, mas eles não querem ter o ônus, só quer ter o bônus do negócio, né? Então, Exatamente. a gente, é desafio, desafio, desafio o tempo todo. Então, você que tá nessa parte da liderança, saiba que você pode fazer mais fácil. Mas toda vez vai ter os ônus aí. Você tem um bom bônus, mas os ônus você tem. Mas quando você começa a ver o copo cheio, você começa a entender que você ajuda outras pessoas a desenvolver outras pessoas e o crescimento, e esse negócio é legal. Que eu também bato muito disso. Eu desenvolvo alguém para que ele me ajude a ir mais à frente. Muito legal. Exatamente. Muito obrigado por essa parte aí. Vamos falar um pouco sobre logística, sua área agora. Sabe o que é Vamos lá. legal? Eu tenho uma filha de 18 anos, ela acabou de entrar no. Ela se formou em técnico em logística. E ela tá numa logística, uma empresa grande, e ela tá Fez totalmente. boa escolha. Não, e ela tá louca, que ela tá achando legal aquele movimento. Falei, que da hora. Eu que fui da indústria, eu falei, nossa, entendo essa parte que ela tá começando a conhecer, e ela tá muito desenvolvendo. Visão geral da logística hoje no Brasil. O que você pode falar, Olha, cara? vamos falar da logística, né? Eu dei esse exemplo aí que eu estudei que ia faltar mão de obra especializada em Isso é legal. logística, e eu acho que isso é uma grande oportunidade. E olhando para agora no Brasil, depois que nós tivemos até mesmo a pandemia, acho que não só da pandemia, se a gente voltar um pouco mais, a logística cada vez mais vem ganhando o seu espaço de relevância, né? No passado, a logística talvez não era parte estratégica da tomada de decisão comercial, né? Negociava, às vezes a logística era mais cobrada do que fazia parte de uma tomada de decisão. Cada vez mais, né, olhando as importâncias de prazo, entrega, né, o cliente cada vez mais querendo um produto mais rápido, a logística se tornou parte fundamental de qualquer estratégia de companhia. Então, qualquer tomada de decisão em prazo, experiência do cliente, a logística está sempre ali integrada dentro das tomadas de decisões dessas companhias. Então, a logística olhando no Brasil, e eu gosto de falar de logística, talvez não muito olhando a parte de estratégia para cima. Gosto de falar de logística mais 360, principalmente para grande quantidade de pessoas que estão na operação. E às vezes eu olho a logística e falo, por que eu vou para uma logística? Você deu o exemplo da sua filha. Uhum. Né? A minha filha também, né? Por coincidência, a minha filha hoje é líder de logística. Né? Ela fez uma faculdade de Direito e hoje ela é líder de logística também. Então acho que. E por que a minha filha é líder de logística? Às vezes eu olhando muito o trabalho, né, do pai, onde seguiu, onde está indo, e olhando também as oportunidades de carreira, né? E às vezes seguindo um pouco dos conselhos do pai, ó, oportunidade, negócio. Então, hoje ela tem 23 anos e já é uma líder de logística. Então você vê como que tem muita oportunidade de crescimento e Seguir na desenvolvimento. carreira do É pai. uma carreira importante. Então a logística no Brasil ela está muito grande, com muita oportunidade na parte de portuário, aéreo, rodoviário, com muita tecnologia sendo investida e cada vez mais vai se tornar mais normal isso no dia a dia, porque a gente precisa disso, né? Eu volto no passado, né? Quando eu era auditor, eu viajava com mapa na mão. Uhum. Fazia o meu trajeto de viagem no mapa na mão, Guia né? quatro rodas. O famoso guia quatro rodas, para conseguir ver ali o trajeto. E às vezes a rodovia está interditada, né? Qual o caminho, né? No guia quatro rodas você tinha que olhar. Depois, né, a gente teve o GPS, né? Foi um avanço. Ver o GPS já facilitava, mas também não dava ali
algumas coisas estão no tempo real. Hoje a gente trabalha com Waze, né, que facilita a nossa vida com tempo, horário de saída, saber, às vezes, a oportunidade de perigo, né? Então, olha que você vê a importância da evolução e tecnologia. Né? E olhando para frente, né, a gente olha a internet das coisas, olha a inteligência artificial, olha a automação, olha a robótica, olha a mecanização, olha equipamentos cada vez mais eletrônicos, né, se for mais especialista. Então, a oportunidade de logística no Brasil é gigantesca. Né? Então, eu olho não só a oportunidade, e falo assim, do crescimento. A gente ainda vai ter que ter muito investimento na parte rodoviária, que no final acaba sendo o principal investimento, porque é a maior volume, vai estar sempre olhando para as rodovias. Então, quanto mais investimento nisso, mais vai facilitar o nosso desenvolvimento. Mas abrir também o leque. Né? Hoje você vê aí aplicativos de entrega, de bicicleta, de moto, de van, né, com lockers avançados, enfim, tem operações logísticas com centros mais avançados para entregar mais rápido. Então tem um grande aprendizado aí. E a logística está se reinventando todos os dias. Né? Eu acho que a gente sempre fala assim como uma evolução contínua. A logística todo dia vai se reinventando. Por A exemplo, gente já viu muita coisa mudando, muita né? coisa, né? Pandemia, lembra da greve dos motoristas? Sim, Foi em sim, 2018, 10 dias, né? Nossa. Aquela época Parou o lá, Brasil, cara. a logística parou o Brasil, né? Foi um impacto de 10 dias, e assim, teve que ter muita estratégia naquela época, mas olhando como logística, olha o impacto, né, que a logística ali teve para se reinventar, pensar coisa diferente. Aí veio o Covid em 2020, 2021, né, que também foi uma nova forma de operar. Né? A gente teve impacto de muitas lojas físicas tendo que ficar fechadas e o comércio eletrônico aumentar muito, né, o online. Então você vê como que teve que reinventar o modelo de operações, e isso impacta direto na logística, no consumidor final, no modelo, né, nosso de consumidor também, como comprar, a confiança no aplicativo, né? Antigamente você tinha, às vezes, a vontade, talvez, de estar sempre ali na loja física, pegar o produto e levar na hora. Hoje, cada vez mais, a empresa investe também em tecnologia e gerando confiança para o consumidor comprar e ficar cada vez mais tranquilo. E o Brasil é muito grande, né? Nossa Tem senhora. desafio, porque a gente tá falando a gente tá numa área muito boa, né? A gente Sim. pega São Paulo, Rio, Minas, aqui tá tranquilo. Mas quando você fala fora esse eixo, Rio-São Paulo, Tem muitas oportunidades ainda. Eu acho que tem muitas oportunidades e muito investimento ainda, olhando como o Brasil, em várias regiões, né? Se você olhar mais para a área do Nordeste, a gente está aqui num polo, né? Você tocou num ponto importante. Aqui é o polo, lógico, mais próximo da capital, né? Que tem uma maior concentração de população. Mas quando você olha no geral, o Brasil realmente ele é gigantesco. sobre IA. Hoje a gente tá no momento, logística, eu acho que entre as indústrias hoje, eu não tenho dados para falar assim certamente sobre isso, mas junto com a farmácia, com os games, a parte de tecnologia, a logística é que está movimentando o Brasil. Que você falou muito, tem um grande campo, eu acredito que vai movimentar muito a economia do Brasil. E a IA chegou com força para mexer com todas as redes, né? Como que tá a IA em relação à A logística? logística. Olha, não, acho que não só a IA, né? Acho que a inteligência artificial vem, mas a internet das coisas, né? Isso é muito hoje na tecnologia, olhar RFID, dados, tecnologia. Então, quando você olha o 360 que envolve e toca a logística, inteligência artificial, dados, controles, sistemas, né? Hoje, por exemplo, você fala de operações de sorter, né? Você olha toda aquela operação gigantesca que depende de um software, depende de uma análise de dados. Só que a inteligência artificial ela vai ajudar muito também, por exemplo, melhorar a roteirização, dados internos, melhor programação, visão futura de demanda. Né? Eu acho que todas essas grandes massas de dados, a inteligência artificial vai ajudar a gente muito a consolidar isso em tomada de decisão, resultados. Né? Então, olhando grande massa de número de movimentação de entregas, por exemplo. Pô, como que isso acontece no dia a dia, olhando para um período de tempo, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, como que eu faço essa demanda, olhando, por exemplo, de como eu vou roteirizar de uma melhor forma para a gente ter uma melhor eficiência na cadeia de entrega, por exemplo, abastecimento. Internamente dentro das operações também essa concentração de massa de dados, como tomar a melhor decisão. Acho que a inteligência artificial, acho que ainda estamos aprendendo muito com ela, mas acho que tem muito que vai vir agregar no nosso Vocês dia a dia. trabalham muito com tempo? Redução de tempo? O Isso quanto chega rápido? Quanto mais rápido chegar, melhor. é a vida da logística. Acho que a logística em si, ela, para mim, acho que não para mim, acho que para o consumidor, não é? E eu falando num papel de consumidor agora. Às vezes você vai comprar um produto,
o preço vira um secundário. Né? Você fala, nossa, eu preciso desse produto hoje. Por exemplo, eu vi exemplo acontecer, a pessoa está viajando, quebrou a peça do carro dela num sábado, tá lá indo para uma praia. Às vezes é mais rápido comprar na internet, pode receber ele ou no mesmo dia ou no dia seguinte, já troca a peça do carro, continua a viagem, do que você talvez estar num sábado ali, as lojas às vezes fechada física, você esperar vir numa segunda, ir numa mecânica, resolver. Então, o prazo de entrega é cada vez mais, e não só o prazo, né? Hoje vem agendamentos, né, de entrega, às vezes você não pode receber naquele dia, tem uma oportunidade de receber em outro dia. Acho que todas as operações de logística cada vez mais estão olhando para a necessidade do consumidor. E velocidade nas operações, por que é importante a velocidade? Porque são os times. Você pega mega operações, né? Que é o que eu gosto, né? Mega operações complexas. Como tornar aquela mega operação mega eficiente, né? Com poucos minutos você está ali com o produto pronto para sair, para ser entregue no mesmo dia, que é o que muitas empresas fazem hoje para entregar no mesmo dia. Então, é pensar de como que você pode operar ali da melhor forma. Aí isso entra muita coisa, não só operacional, estratégia, mas também de inteligência, de automação, de sistema, de WMS, como gerar uma rota inteligente, como gerar uma rota rápida, como gerar uma rota urgente. Então, isso dentro de operações e olhando para o nosso dia a dia é importante. Aí, integrado também com toda a parte de tecnologia, hoje você consegue acompanhar em tempo real uma entrega sua. Está chegando na sua casa, qual momento vai entregar. Né? Às vezes você recebe lá uma palavra de contrassenha, né? Para você ter uma segurança no negócio. Então, acho que, para mim, isso é fundamental como consumidor, né? O prazo e dentro das operações, hoje em dia, até para você poder programar melhor sua operação para você não ter operações muito estáveis, né? Ah, eu tenho, um exemplo, 100 pessoas por turno. Então, tá sua produção linear. Não, de repente você pode ter um turno que tem 10 e o outro que tem 130, né? Por quê? Porque a sua demanda ali de venda e volume entra num outro horário. E talvez você pode ter turnos intercalados, você pode ter um turno que entra intermediário ali no meio de outro turno e sai um pouco depois, né? Então, são formas de operar olhando ali para demanda e o dia a dia que você pode realmente ser mais rápido. Ou vou pôr força naquele momento, que é o momento que eu vou carregar os meus caminhões e entregar no tempo correto. Entendi. E na parte de sustentabilidade, você falou que lá atrás você entrou na logística reversa, que foi eu lembro que na época eu estava na faculdade fazendo também, todo mundo só logística reversa para entender como que era a sustentabilidade do negócio. Como está hoje a sustentabilidade na logística? Acho que a sustentabilidade, ela cresce junto com todo o sistema. E cada vez mais as empresas tem que acompanhar, né, com a sustentabilidade, né? Eu vou até falar assim de números públicos aí do próprio Mercado Livre. Nós tivemos o evento agora do Meli Experience 2024 em São Paulo, 2 dias ali muito legais da própria companhia. E lá, a própria, mostrando um exemplo do próprio Mercado Livre, hoje já tem 1.300 veículos elétricos, né, que ajuda nessa parte de sustentabilidade. Então, as empresas têm um forte olhar para isso. A gente tem uma construção aí de energia renovável até 2025 para todos os centros de distribuição da própria companhia. Então você vê que as empresas todas, olhando para as embalagens, né, com um olhar de sustentabilidade, né, de como a parte reciclável. Então, as empresas hoje, né, grandes operadoras, grandes transportadoras, quantos transportadores hoje você já não vê também investindo em carros elétricos, né, para diminuir o impacto de gás carbono na sociedade. Então, eu acho que todos nós, também, como cidadão, né, e olhando também como os empresários, tem que olhar para a sustentabilidade com um olhar de respeito, com um olhar de integridade, porque é isso que vai fazer a diferença no nosso futuro, né, nosso planeta, nossos filhos, né, que vão estar no dia a dia, e para o nosso dia a dia. Acho que quanto mais a gente cuidar da parte de sustentabilidade, melhor vai ser realmente os países, o ambiente onde você vive, a sociedade onde você vive. Isso tudo impacta. Não adianta nada você ter uma extrema produção e com impacto gigantesco na parte de sustentabilidade. Isso vai ter um desequilíbrio, tá? Indo bem para um lado, realmente desequilibrando para o outro lado. Principalmente na parte de experiência. Hoje o consumidor vai comprar, hoje ele olha, né? Ele pesquisa, isso, né? Como a empresa está realmente investindo ali em sustentabilidade, qual que é o caminho da companhia. O descarte correto, né? Como fazer o descarte sistemicamente, ecologicamente correto, né? Para onde enviar, de que forma enviar. Acho que as empresas estão olhando muito mais por esse lado, né? Se a gente volta numa evolução, você vê que hoje é um tema fortíssimo, né? Se você pesquisar hoje um pouquinho falando de sustentabilidade, voltada à parte principalmente de logística, é um tema que está sempre em pauta em todas as mesas. Essa palavra evolução na logística é constante, né? Isso é legal. Gostou da conversa?
Nossa, pra mim, eu acho que, pô, bem leve, tranquilo, É, eu acho que um bate-papo legal. Eu acho que principalmente pensando de que forma a gente pode contribuir para o outro, né? De que forma a bom. gente pode ajudar o outro a facilitar a vida dele, o dia a dia profissional, pegando um pouco da nossa vivência, um pouco da experiência. Às vezes alguns exemplos são importantíssimos ali para a pessoa seguir, outros talvez nem tanto, mas é mais isso, né? Acho que eu cumpro aí um objetivo de, porque eu vim aqui hoje, mas é mais para passar um pouco da minha experiência e ajudar aí muitos profissionais e jovens também a olhar para o futuro, olhar para a carreira, né? Da mesma forma que eu falo para meus filhos em casa hoje, né? Dos exemplos, é o que eu gostaria de levar para todas as pessoas que podem olhar esse dia a dia. Não, legal. Muito, eu agradeço porque você dividiu bastante coisa, principalmente desmistificar esse negócio da logística, entender quem não é do ramo da logística ou até quem é do ramo da logística, ampliar o conhecimento de uma pessoa que pegou no início pegou o hype da evolução da logística no Brasil e foi passando pelas empresas, grandes empresas, e que trouxe esse conhecimento para nós, né? Muito obrigado por esse momento. E onde que eu te encontro? Onde que o pessoal te encontra? Aí onde tá pra Genará todo dia? Você generar todo dia, ó, eu também sou muito ligado aí em redes sociais, então eu gosto muito de explorar a rede do LinkedIn, porque é uma rede profissional que a gente leva Legal mesmo. temas importantes ali, uma rede que tem um alcance gigantesco no mundo, né? Então, lá no LinkedIn hoje eu tenho mais de 46 mil seguidores, né? E todo dia minha rede aumenta lá. E eu publico quase todas as semanas várias coisas voltado à carreira, logística, negócio. Inclusive, você pode encontrar lá um pouco da minha trajetória, um pouco da minha carreira, né? Tem publicações lá que mostram lá desde quando eu comecei lá de auxiliar até chegar à cadeira de head de operações, né? Mostrando um pouquinho dessa experiência. Então, ali é uma página que eu acho que é muito mais fácil. No Instagram, Leandro Genaro com J, né? Tô ali também, mas é uma rede que uso para o meu dia a dia pessoal mesmo, particular ali. É, é isso, acho que os dois No canais LinkedIn tá como o Leandro é Genaro Leandro também? Genaro com J, né? Tá bom, Lá que eu acho que é mais fácil vocês me encontrar. legal. Tem alguma mensagem para deixar para esses líderes, as pessoas que estão assistindo a gente aqui? Olha, uma mensagem que eu aprendi na vida, a gente já falou um pouquinho sobre ela, e eu acho que às vezes a gente pode focar muito num pilar e desequilibrar outro. Eu acho que é esse equilíbrio, né, do profissional hoje cuidar da saúde dele, que às vezes a pessoa foca muito ali no trabalho e acaba afetando a sua saúde, né, a sua parte mental, física mesmo que seja. Isso impacta na sua família, isso acaba voltando, impactando no trabalho. Então, não adianta nada você perder esse equilíbrio. Então, o meu conselho, pelo que eu já vivi, cuida da sua saúde, que é o pilar principal. Você com saúde, você consegue estar muito bem no trabalho. Hoje, por exemplo, já fui na academia cedo, já estou aqui inteiro, pronto, com energia. Você consegue equilibrar muito bem isso, consegue estar bem no trabalho. Você estando bem no trabalho, você consegue estar bem, amparando a sua família, dando todo o suporte. E a parte central ali, o que eu já comentei, a parte de cada um tem sua crença, sua religião também é muito importante. E a palavra aprendiz, vocês ouviram falar bastante aqui. Se coloque sempre na cadeira de aprendiz para você sempre aprender algo a mais. Talvez você vai num tema que você até domina, mas talvez para uma outra ótica, talvez você não tinha visto. Então você vai aprender de uma forma diferente. Então esteja sempre nessa cadeira que vai te agregar muito aí para sua carreira. Às vezes a gente tem aquela ansiedade, né, aquela velocidade de É. querer tomar uma decisão, querer fazer as coisas, mas respira, senta na cadeira de aprendiz que você vai realmente colher muito mais fruto no futuro. Muito bom, Genaro. Obrigado mesmo, tá? Eu agradeço mais uma vez você estar aqui. Espero com vocês ter contribuído, que é muito conteúdo. Se deixar, vai falando, a gente vai entrando aqui, vai seguindo. Genaro, muito obrigado. Valeu mesmo por estar aqui e agradeço de coração, tá? Eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, pela também, além da parte profissional, a parte de amizade, respeito. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, Acho que é um obrigado. trabalho muito bonito que você faz aí, olhando não só para o dia de hoje, mas para muitas pessoas para o futuro. E, de novo, agradecer pelo convite. E quando precisar, estarei sempre Eu disponível. chamarei de novo, com certeza. A evolução da logística aumentando, a gente vai chamando para Com conversar. certeza, vão continuar novas coisas surgindo. Sem dúvida. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que aqui tenha contribuído para que você melhore a sua gestão, conheça outros mundos e até o próximo episódio. Até mais, valeu! Valeu, bora Genará!